Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia, Paulo. Hoje nós falaremos sobre o crédito no Brasil, o crédito que ocupa as principais manchetes dos jornais, porque ora disse que o crédito auxilia no consumo, ora faça críticas, porque o crédito tem o risco de também aumentar um consumo desenfreado e aí contribuir para a inflação. Mas quais são os últimos números sobre o crédito no Brasil? E as duas coisas são verdade, né, Paulo? Sim, as duas são verdadeiras. O crédito é bom, o crédito demais é que é um problema. Sim. Enfim, o Índice Nacional de Crédito ao Consumidor, divulgado ontem, mostra que a oferta de crédito no país continua crescendo. O índice de abril foi 6% maior do que abril do ano passado, mostrando aí que a gente está numa tendência acelerada de oferta, de financiamento. Mas esse índice também mostra uma tendência de redução no ritmo do crescimento. Em relação ao mês de março, houve uma queda aí muito pequena, de 1%, mas que como tendência para os especialistas, eles acham que é preciso ficar atento. E eles atribuem essa pequena desaceleração em relação a março ao resultado das medidas adotadas pelo Banco Central aí nos últimos meses. Aumento da taxa Selic, aumento do IOF, imposto sobre operações financeiras, enfim, todas essas medidas que o Banco Central vem anunciando para conter o ritmo do crédito e para tentar conter a pressão inflacionária sobre a qual a gente tem falado sempre aí na coluna. Essa pesquisa, que resulta no Índice Nacional do Crédito ao Consumidor, permite também outras análises do comportamento do crédito do consumidor brasileiro e mostra que as regiões Nordeste e Sudeste do país lideram esse consumo movido a financiamentos, passagens a 10 vezes sem juros, carros financiados até 72 meses, enfim, tudo isso que a gente tem visto movimentando a economia brasileira. Não podemos esquecer que nesse pacote do crédito, o crédito imobiliário tem uma participação bastante expressiva e nessa oferta de crédito, nesse segmento, os sinais ainda não são de desaceleração, pelo contrário, muito por conta da grande demanda reprimida que existe no país, histórica, né? Lembrando, falando um pouco sobre isso, o crédito imobiliário no país, um dos feirões de financiamento mais tradicionais, o da Caixa Econômica Federal, começa nesse fim de semana. A Caixa Econômica divulgou que pretende financiar até 450 mil imóveis em todo o país. Pelo menos 2 cidades mineiras estão nessa campanha, Uberlândia nesse fim de semana e Belo Horizonte, parece que no próximo fim de semana. 700 construtoras estão participando, oferecendo produtos financiados pela Caixa Econômica Federal nesse pacotão, nesse feirão. Então, enfim, continuamos em tempos de muita oferta de crédito. A Band News FM Belo Horizonte realizou no Hotel Mercury na semana passada um conjunto de pensamentos, né, uma palestra, uma conversa com especialistas que falavam um pouco sobre hábitos de utilização do próprio dinheiro. E o crédito foi discutido sem dúvida nenhuma. Muito. O que a gente falou muito nesse fórum de discussão, foi sobre educação financeira. Sim. O Brasil tem que aprender a lidar com essa oferta de crédito, o consumidor brasileiro. O problema não é o crédito em si. Ter oferta de crédito e maior do que a gente tinha antes faz o custo do dinheiro emprestado cair, e isso é muito saudável. As pessoas é que precisam saber lidar com essa oferta de forma controlada, consciente, se endividar só na medida do possível, ali do que dá para administrar, sem corroer a sua renda com 20 carnês por mês que consomem, né, que comprometem o salário e a sua qualidade de vida no final das contas. E essa é uma questão cultural, que países desenvolvidos já aprenderam a lidar há muito tempo e que o Brasil está em processo, né? É normal que o consumidor não habituado a essa oferta toda, num primeiro momento, compre de tudo. E aí depois veja a sua situação financeira ficar muito difícil. O duro é comprar de tudo, depois na hora de pagar as contas descobrir que você não pode pagar quase de nada.
E uma coisa interessante que a gente falou sobre educação financeira e os especialistas que a Band News convidou para discutir isso, mostram é que educação financeira é uma questão que vem desde cedo, é preciso ser trabalhada na infância. E a nossa geração, Paulo Leite, a gente já falou sobre isso também. Somos deseducados. Exatamente, a gente tinha uma realidade financeira muito diferente no país e não foi habituada a determinados controles. Mas o que a gente pode deixar aí de legado para as próximas gerações é ter uma relação com o dinheiro e com o crédito mais saudável. Sim. Então, assim, há muitos projetos interessantes em escolas particulares, trabalhando em educação financeira, e há boas iniciativas em alguns estados para fomentar a educação, incluir a educação financeira nas escolas públicas. Ainda é incipiente pelo volume, pelo número de escolas, poucas ainda oferecem, mas é um processo que já começa a acontecer. Perfeito. Só para finalizar, o Feirão da Caixa em Belo Horizonte acontecerá de 20 a 22 de maio. Portanto, no próximo, não esse final de semana, no outro, acontece o Feirão aqui em Belo Horizonte. Ivana Moreira falou conosco sobre economia e volta a falar conosco sobre economia na segunda-feira. Grande abraço, um ótimo final de semana para você. Para você também e para os nossos ouvintes, Paulo Leite. Tchau.